E aí, vamos falar sobre Frederick Taylor. Frederick Taylor, ele foi um engenheiro mecânico norte-americano que ele foi considerado o pai da administração científica do trabalho. Ele nasceu lá na Filadélfia no dia 20 de março de 1856 e ele foi um cara privilegiado, primeiramente porque ele nasceu numa família que era rica, tinha dinheiro e foi educado inicialmente em grandes escolas e grandes universidades. Sua mãe inicialmente ela tomou a iniciativa de educar ele e depois ele passou 18 meses estudando lá na Europa, quando estudou na França e na Alemanha. Então você vê que inicialmente ele era um cara que a família tinha um dinheirinho, tinha um certo recurso para dar uma boa educação para ele. Ele então, com 16 anos, ele ingressou numa escola na Phillips Exeter Academy. E após a Depressão Americana, em 1873, ele se tornou aprendiz industrial em uma fábrica de bombas lá na Filadélfia. Em 1878, ele ingressou na companhia de aço de Mid Valley Steelworks como operário. Então aí você vê que ele começou a ter uma bagagem de chão de fábrica e ter um pouco de conhecimento, o que iria o levar a dar uma contribuição consubstancial para a ciência da administração. Nesse período, aí ele foi promovido a chefe da equipe e depois ele passou a ser supervisor. Mas só após esse tempo todo, em 1883, ele conseguiu concluir o curso dele em Engenharia Mecânica no Instituto de Tecnologia Stevens, sendo promovido a engenheiro-chefe. Então você vê que ele começou a passar pelo processo evolutivo, agregar conhecimento, formação, para chegar no momento que ele iria contribuir muito com a nossa ciência da administração. Em 1890, o Frederick Taylor ele trabalhou como gerente geral e também como consultor em gestão da Investment Manufacturing Company, que era uma empresa que também ficava na Filadélfia. E essa empresa ela operava grandes fábricas de papel. Em 1893, ele abriu a sua própria empresa de consultoria, que era especializada em gestão de fábricas e custo de produção. Você vê que a base dele é toda chão de fábrica. Tanto que a contribuição dele para a ciência da administração foi toda em cima disso. Taylor ele defendia uma nova concepção da administração. As suas ideias iniciais elas surgiram quando ele ainda era supervisor da Mid Valley Steel e visavam eliminar a prática de restrição da produção que era adotada defensivamente e definitivamente pelos trabalhadores. O Taylor ele defendia o dia honesto de trabalho, que tinha como solução medir com a máxima precisão possível, de maneira científica, dentro da visão dele científica, obviamente na época, os tempos necessários para que fosse realizado um determinado trabalho de acordo com os tempos e movimentos que eram realizados pelos trabalhadores em cada um dos processos produtivos. Entre 1898 até 1906, ele começou a desenvolver vários trabalhos em parceria com outras empresas, outras indústrias. E aí, logo nesse ano de 1898, ele desenvolveu um tipo de aço através de uma alta velocidade, junto, obviamente, em parceria com outras empresas. No ano de 1900, em uma exposição em Paris, ele recebeu a medalha de ouro pelo seu processo de tratamento de ferramentas de aço de alta velocidade. Nesse mesmo ano, ele recebeu também uma outra medalha do Instituto Franklin, na Filadélfia. Em 1901, ele deixa a Bethune Steel, que era a empresa que trabalhava naquela época, e em 1906 ele recebeu o doutor honoris causa em ciências pela Universidade da Pensilvânia. Você vê quanto esse cara agregou nesse período para a ciência da administração, para a ciência da produção. Entre as obras do Frederick Taylor, vão se destacar inicialmente a administração de oficinas, que foi publicada em 1903, onde ele propõe que haja uma racionalização do trabalho por meio do estudo dos tempos e movimentos.
E a ideia era definir uma metodologia que deveria ser seguida por todos os trabalhadores, onde iriam ser estabelecidos um tipo de padronização do método e das ferramentas que seriam utilizadas para a eliminação de qualquer desperdício. E essa foi a base para ele publicar em 1911 o livro Princípios da Administração Científica. Inicialmente, os 5 princípios estavam fundamentados em um princípio do planejamento, o princípio do preparo dos trabalhadores, ou seja, você dar capacitação para as atividades que eles iriam ter que realizar, o princípio do controle, que seria controlar as atividades dentro dos métodos científicos, o princípio da execução dentro de uma forma padronizada e a singularidade das funções, que era colocar o colaborador no seu devido lugar, executando aquela atribuição que ele executasse da melhor maneira. E nessa época, Taylor ele ficou conhecido como carrasco dos trabalhadores. Ele, com o seu taylorismo, ele não só incluiu regras de pegar no pé dos seus colaboradores, seus trabalhadores, mas ele também, dentro dos seus princípios, ele visava recompensar os operários pelo esforço, ou seja, pagava mais uma bonificação àqueles que conseguissem realmente produzir mais e atingir as metas. Outra inovação fundamental dessa época, iniciada lá na Mid Valley, foi a divisão da fábrica em 2 níveis de hierarquia. No caso, você teria a função de planejar, que seria concebido e dirigindo a produção, concebendo e dirigindo a produção, que ficava inicialmente só na mão dos gerentes. Enquanto isso, como a gente já era de pensar, os operários só tinham a função de executar as tarefas recebidas sem pensar em nada ou questionar. Você vê de cara aí o processo discriminatório que existia. Ele, inicialmente, ele não tinha nenhum pudor em comparação com o trabalhador, porque ele comparava simplesmente o trabalhador fabril a um animal. E para você ver como era a visão dele, que o trabalhador era visto só apenas como animal, só deveria ser um burro de carga, ele escreveu no seu livro Os Princípios da Administração que a qualidade mais esperada de um carregador de peças, por exemplo, era ele ser estúpido, tão estúpido e fleumático que sua constituição mental mais se assemelharia a um boi do que a qualquer outra coisa. Ou seja, o trabalhador nessa época só era visto como um burro de carga, só servia para isso. Lembrando que esse trabalho iniciado por Taylor, obviamente que ele favorecia aquele trabalhador que realmente fosse o burro de carga, aquele cara que trabalhasse feito um louco. Tanto que no livro dele, você, se tiver a oportunidade de ler, você vai ver que ele falava disso, as seleções que ele fazia com os trabalhadores. Inclusive, uma parte do livro, ele fala que ele pegou um trabalhador que era típico burro de carga e fez o experimento com esse cara, estimulando ele para dar um pouco mais de dinheiro de acordo com a produção dele. E esse cara estava louco porque ele queria construir a casinha dele, queria ter um pouco mais de qualidade de vida. E parte desses trabalhos, que se a gente for parar para analisar, não tinha muita coisa científica no meio, ele criou, foi um problema futuro, porque boa parte das pessoas que trabalhavam na indústria, que pegavam dinheiro para poder se manter, ter sua alimentação, pagar sua moradia, existia uma empresa à época que ela também ganhava dinheiro com a alocação de casas. E muitos desses trabalhadores que não se enquadravam nesse novo modelo de trabalho, nesse método de produção absurda, eles eram demitidos, porque a indústria não queria esse padrão, ele queria que houvesse o aumento da produtividade, o aumento da produção. E esses que eram descartados voltavam a vir na míngua, sem dinheiro para se manter, e sem dinheiro, inclusive, para manter suas casas, pagar o aluguel, e aí, consequentemente, o ramo imobiliário começou a ter um prejuízo razoável nesse período. O período da publicação desse livro, Os Princípios da Administração Científica, foi quando o Taylor ele concluiu que essa racionalização do trabalho operário ela deveria ser acompanhada de uma estruturação geral para que se tornasse coerente a aplicação dos princípios da empresa, para que se tornasse coerente a aplicação dos seus princípios na empresa como um todo. E foi a partir daí que se desenvolveu seus estudos sobre a administração geral, a qual ele denominou administração científica, sem deixar de lado sua preocupação quanto à tarefa do operário.
Para o Taylor, ele dizia que a indústria da época ela padecia de três males. O primeiro era que existia uma vadiagem sistêmica dos operários que reduziam a produção em cerca de um terço do que seria normal para evitar uma redução das tarifas de salários pela gerência. E dentro desse contexto existiam três causas. Primeiro, o engano disseminado entre os trabalhadores de que o maior rendimento do homem e da máquina ele provocaria o desemprego. O segundo é que o sistema defeituoso da administração é ele que força os operários à ociosidade no trabalho a fim de proteger seus interesses pessoais. E por último, o método empírico, ou seja, aquilo que você aprendeu na vida a fazer de qualquer jeito, sem uma metodologia específica, eles são ineficientes, ou seja, esse empirismo são ineficientes que são utilizados nas empresas, com os quais os operários ele desperdiça boa parte do tempo e o seu esforço. O segundo é que existiria um desconhecimento por parte da gerência das rotinas de trabalho e do tempo necessário para a sua realização. E o terceiro é que existe uma falta de uniformidade das técnicas e dos métodos ou das metodologias de trabalho. Quanto à organização racional do trabalho, o Taylor, nos seus estudos, ele começou a verificar que os operários eles aprendiam a maneira de executar as suas tarefas, suas atribuições, por meio da observação dos seus companheiros, ou seja, eles viam como os companheiros faziam a atividade, trabalhando do lado, e eles achavam que aquela era a melhor maneira de executar a atividade. E isso aí levava a diferentes métodos que eram utilizados para fazer uma determinada atividade, uma determinada tarefa, e consequentemente existiria uma grande quantidade de instrumentos e ferramentas diferentes para cada um tipo de operação. E a ideia dele era começar a fazer um trabalho racional desse trabalho, para criar um tipo de padronização que favorecesse o aumento da produção. Então surgiu aí a organização racional do trabalho, que era conhecido como ORT. E dentro das ferramentas que se fundamentava através dos aspectos onde primeiro seria a análise do trabalho e do estudo dos tempos e movimentos, o segundo o estudo da fadiga humana, a divisão do trabalho e a especialização do operário, quarto seria o desenho de cargos e de tarefas, o quinto seria os incentivos salariais e os prêmios de produção. Ainda teríamos o conceito, aí foi quando surgiu o conceito do Homo economicus. O sétimo seria a análise das condições ambientais do trabalho e o oitavo seria um trabalho buscando a padronização, seja de todas as atividades, todas as ferramentas, para que fosse possível aumentar de maneira equilibrada, de maneira sustentável a produção da época. Esse estudo dos tempos e movimentos, ele inicialmente ia permitir uma maior racionalização do método de trabalho e uma fixação de um tempo padrão para a sua execução. E nesse estudo do Taylor, ele conseguiu identificar algumas outras vantagens, e vantagens como a eliminação do desperdício do esforço humano e dos movimentos inúteis, a racionalização e a seleção dos operários e sua adaptação ao trabalho, ou seja, na verdade aí seria a seleção dos melhores operários que conseguiriam produzir mais, levando em conta, obviamente, aquela possibilidade daquele cara que se não se enquadrasse naquele perfil, não iria conseguir um emprego na indústria. E por último, a questão de facilitar o treinamento do operário e, consequentemente, a melhoria da eficácia e o rendimento na produção pela especialização das atividades, ou seja, você preparar para que o colaborador ele fique mais especializado em suas atribuições, na execução das suas atividades, na execução de suas tarefas. Além de distribuir de maneira uniforme o trabalho e evitar aqueles períodos de falta ou excesso de trabalho, ou seja, dividir uniforme. Ninguém vai trabalhar mais do que ninguém, todo mundo vai trabalhar a mesma quantidade de acordo com suas atribuições e suas responsabilidades. Também tinha a questão da definição de métodos que iriam estabelecer normas para a execução do trabalho e também o estabelecimento de uma base uniforme quanto aos salários de maneira equitativa e a geração de prêmios de produção, obviamente aqueles seriam premiados, aqueles que produzissem mais. E ainda teve o estudo da fadiga humana,
que no contexto da sua obra ele dizia que o estudo dos movimentos humanos ele tem uma tripla finalidade. E a primeira seria evitar movimentos inúteis na execução de uma tarefa. O segundo seria a execução econômica dos movimentos úteis do ponto de vista fisiológico. E o terceiro seria a seriação aproximada aos movimentos, ou seja, seria o princípio da economia dos movimentos. Nesse momento do estudo da fadiga humana, o Taylor ele teve um aprendiz que acompanhou o Taylor, que era o Frank B. Gilbert, que ele era extremamente interessado na obra, na metodologia do Taylor, e todo o seu interesse pelo esforço humano como meio de aumentar a produtividade fez com que ele assessorasse, que ele ajudasse Taylor no desenvolvimento da sua obra. E ele introduziu aí o estudo de tempo e movimento dos operários como uma técnica administrativa básica para que fosse racionalizado o trabalho. E o Gilbert ele concluiu que todo o trabalho manual ele pode ser reduzido a movimentos elementares, os quais ele deu o nome de Tarblit, conhecido também como anagrama de Gilbert. E a ideia era o que? Definir os movimentos necessários à execução de cada tarefa, de cada atribuição. Então você vê que Taylor ele também teve a contribuição de outras pessoas que o assessoravam. E a contribuição do Gilbert ele foi fundamental nessa época aí dos estudos do Taylor, porque o Gilbert ele realizou o estudo trabalhando com métodos estatísticos e não fisiológicos, porque no caso aí ele era engenheiro, né? Sobre o efeito da fadiga na produtividade do operário. E aí nesse estudo ele conseguiu verificar que essa fadiga ela predispõe o trabalhador para a diminuição da produtividade e também, consequentemente, da qualidade do trabalho, também da perca de tempo, do aumento da rotatividade pessoal, do aumento do aparecimento das doenças ocupacionais e também os acidentes de trabalho e, consequentemente, a diminuição da capacidade do esforço. Essa fadiga seria o redutor da eficiência. Para o Gilbert, para reduzir a fadiga, ele propôs alguns princípios de economia dos movimentos que ele classificou em 3 grupos. O primeiro seria o estudo relativo ao uso do corpo humano. O segundo, o esforço relativo ao arranjo do material no local do trabalho. E por último, seria o estudo relativo ao desempenho das ferramentas e do equipamento. Então ele tentou casar homem, processo, metodologia e instrumentos para fazer com que o colaborador à época ele produzisse mais. A divisão e a especialização do trabalho ela foi uma das decorrências do estudo dos tempos e movimentos, que a ideia inicial era o que? Elevar a produtividade. Nesse contexto, cada operário ele passou a ser especializado na execução de uma única tarefa para que ele pudesse se ajustar aos padrões descritos e às normas de desempenho que eram definidas pelo método à época. No desenho de cargos e tarefas, o Taylor ele também foi um pioneiro. É óbvio que naquela época ele recebeu alguns elogios e tanto quanto recebeu algumas críticas. Mas o desenho de cargo ele tem a função de dizer quais são as atribuições, quais são as atividades, que aquele cargo está relacionado, dizer o tipo de especialização, o tipo de formação, o tipo de qualificação que esse colaborador ele precisava ter. E as grandes vantagens para a época que ele via é que a admissão ele iria favorecer esse desenho de cargos e atribuições, ele iria favorecer a admissão dos empregados com as qualificações mínimas que eram necessárias para cada cargo, o estabelecimento de salários melhores, a redução dos custos de produção, a minimização dos custos com treinamento, porque na hora que eu defino isso, obviamente que a pessoa que vai submeter aquele perfil de cargo, ele sabe que precisa estar qualificado em tal área específica para poder concorrer àquele cargo. Outra vantagem seria a redução dos erros na execução e consequente diminuição dos refugos e também, consequentemente, o número de rejeições dentro da área de indústria, dentro da produção.
Outra coisa interessante seria a questão da facilidade da supervisão, que iria permitir que cada supervisor ele controlasse um número maior de subordinados dentro daquelas atribuições, dentro daquelas atividades. Tanto quanto iria facilitar o aumento da eficiência do trabalhador e permitir uma maior produtividade. E é essa a grande vantagem do desenho de cargos e atribuições. Também foram criados os incentivos salariais e os prêmios por produção, que eram a ideia básica de que a remuneração baseada no tempo, no caso o salário mensal, o salário diário ou por hora, ele não estimularia ninguém a trabalhar mais. E esse tipo de proposta salarial deveria ser substituído por uma remuneração baseada na produção de cada operário. Então, o salário ele seria através da peça. Quantas peças você produzisse, seu salário estaria atrelado a isso, atrelado à sua produção. E o operário que produziria mais, ele consequentemente iria ganhar mais. E aquele que produzisse menos, iria ganhar menos, de acordo com a proporcionalidade, de acordo com a proporção da sua produção. E esse estímulo salarial, ele seria visto como adicional para que o operário ele ultrapassasse aqueles tempos padrão da época e, consequentemente, ele seria premiado com um pouco mais de salário dentro do que ele foi produzido, dentro do que ele conseguiu produzir naquele período. O conceito de homo econômicos, ele parte do princípio que toda e qualquer pessoa é concebida como influenciada exclusivamente por recompensas salariais, econômicas e materiais. Ou seja, o homem ele é motivado a trabalhar pelo medo da fome, pela necessidade do dinheiro para ele sobreviver. E nesse contexto, ele dizia que as recompensas salariais e os prêmios de produção, eles influenciavam os esforços individuais do trabalho de cada colaborador à época. Bem, quanto às condições de trabalho, as condições ambientais do trabalho, o estudo ele verificou que a eficiência do colaborador iria depender não somente do método de trabalho ou do incentivo salarial, mas também de um conjunto de condições de trabalho que iriam garantir o bem-estar físico do trabalhador e consequente diminuição da fadiga. E aí, nesse trabalho que eles fizeram, eles se preocuparam em tentar analisar as condições de trabalho. Eles descobriram que as condições de trabalho que mais influenciavam a administração científica eram a questão da adequação de instrumentos e ferramentas de trabalho, tanto quanto os equipamentos de produção que iriam minimizar o esforço do operário e a perda de tempo na execução da tarefa. Também, outra análise que fizeram foi a questão do arranjo físico das máquinas e dos equipamentos que seriam capazes de racionalizar o fluxo da produção. Consequentemente, também tinha a questão da análise da melhoria do ambiente físico de trabalho, de uma maneira que o ruído, a ventilação, a iluminação e o conforto do trabalho não reduzisse a eficiência do trabalhador. E, por último, o projeto de instrumentos e equipamentos especiais, como transportadores, a questão de seguidores, contadores e os utensílios para reduzir esses movimentos que, consequentemente, seriam úteis na efetivação do trabalho e no aumento da produção. A análise científica do Taylor ela foi muito além do que inicialmente a gente pensava, pois ela passou a se preocupar também com a padronização de métodos e processos de trabalho, também com relação à utilização padronizada de máquinas, equipamentos, ferramentas, instrumentos, o uso da matéria-prima, o uso de componentes, que a ideia inicial era a de reduzir a variabilidade e a diversidade de processos produtivos e, por consequência, eliminar os desperdícios e aumentar a eficiência no processo produtivo e aumentar a produção consequentemente. Com essa vida corrida de Taylor, essas vindas de vinda de um lugar para outro, com a consultoria dele à época, só fizeram deixar ele muito mais famoso com seus métodos. Mas também o cara já não era mais um jovenzinho. E ele já estava lá com seus 59 anos, em 1915, e já estava um cara um pouco exausto. Só que nessas correrias de um lado para o outro, ele contraiu pneumonia, já com seus 59 anos. E nesse mesmo ano, em 1915, 20 de março,
ele faleceu numa cama de hospital em decorrência das complicações por conta da pneumonia. E aí ele deixou a viúva e 3 filhos adotivos que ele tinha e deixou todos os princípios do seu legado que seriam aplicados até, em alguns momentos, até os dias atuais, já que a gente está falando desses princípios da base da ciência da administração. E aí os seus ensinamentos eles foram utilizados ao redor do mundo, até porque, como era o início de uma base estrutural de organização sistêmica da indústria, e não tem que se refutar a importância dele para a ciência da administração, principalmente dentro da indústria, dentro dos sistemas produtivos.